vamos falar sobre tatuagem e piercing. Você já tem ou tem vontade de fazer? Para conversar conosco sobre esses dois procedimentos e também dar dicas de como realizá-los de forma segura, recebemos no Vitalidade de hoje a tatuadora Júlia Schmidt Maus. Júlia, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Vitalidade. Muito obrigada. E primeiro eu quero começar te perguntando como surgiu, né, essa profissão na tua vida e há quanto tempo tu já atua na área? Bom, Tati, eu já atuo na área, agora no início do próximo ano vai fechar 5 anos. Ela surgiu na minha vida de forma bem espontânea, assim. Na realidade, eu cursava design de interiores, depois de ter iniciado alguns cursos de faculdade e não me adaptado, e me falaram sobre esse curso que iria abrir de tatuagem. E fui sem expectativa nenhuma. No primeiro contato que eu tive com o material de tatuagem, eu chorei, fiquei muito emocionada. Então ali eu vi que minha vida iria mudar para sempre, sim. Eu sempre tive gosto por desenho e isso foi uma coisa que me auxiliou a entrar nesse mundo da tatuagem. E hoje tu tem o teu estúdio, né? Trabalha como tatuadora e a tua mãe trabalha contigo. Conta um pouquinho mais dessa história. Isso. Então, há 5 anos atrás, lá, quando eu fiz o meu curso, eu logo já quis ingressar na área. Eu tatuei bastante em casa, fiz um pequeno período de atendimentos em uma barbearia, em Ivoti, e passei na frente de um espaço que eu tinha um encanto, assim, há muitos anos já, e eu decidi abrir, então, meu estúdio. Mas, quando eu decidi abrir o estúdio, logo vinham perguntas, assim, se eu aplicava piercing, se eu tinha joias, e eu sou uma pessoa que eu não consigo trabalhar com perfuração. Para mim é muito, muito difícil. E minha mãe é uma pessoa super prática, super descolada, e eu fui incentivando ela a fazer o curso. E ela acabou fazendo o curso, se apaixonou pela área também, e hoje está junto comigo aplicando os piercings no estúdio. Uma coisa interessante, antigamente a tatuagem, esse ramo, né, era mais masculino e hoje a gente percebe muitas mulheres, né, se adentrando e explorando tanto na tatuagem quanto no piercing, né? Como que tu sente esse movimento? Aí eu fico muito feliz de ver isso. Ainda é um caminho meio complicado para a mulher, existe muita broderagem ainda, né? Os homens se apoiam muito, então a gente está tentando trazer isso para as mulheres agora. Deixar o mercado muito propício para que as mulheres se ajudem, as mulheres contribuam uma com a outra. E eu acho muito legal, porque muitas clientes minhas, elas gostam de tatuar áreas mais íntimas, que elas têm vergonha de se permitir tatuar por um homem, e é um movimento então que está libertando essa questão da vergonha, da timidez feminina. Eu fico muito empolgada em saber que cada vez mais mulheres estão ingressando na área. Falando um pouquinho agora dos termos, das considerações técnicas, assim, né? Tatuagem se pode fazer em qualquer época do ano, mas tem uma época mais adequada, por exemplo, agora no inverno, ou quais os cuidados que a pessoa deve ter em cada época do ano, assim, depois que fez a tatuagem, por exemplo? Perfeito. A gente sempre orienta a fazer a tatuagem no inverno, se possível. Claro que no verão, chegando próximo ali da época de veraneio, as pessoas ficam doidas por uma tatuagem, porque daí conseguem expor o corpo, né? Mas no inverno elas não precisam ter preocupação com a exposição solar, porque elas estão cobertas, a incidência solar também não é tão forte. E o sol, ele tem que ser evitado durante 30, 40 dias depois da tatuagem ser feita. Então, além disso tudo, de ser o melhor momento, tem questão de banho de imersão, a pessoa tem que ficar também um longo período sem entrar em piscina, sem entrar em mar e rio, porque daí há perigo de contaminação, né? Na região é um local exposto, é uma ferida, é um machucado. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar que crie uma colônia de bactérias, que desenvolva algum tipo de dificuldade no processo de cicatrização, a gente já pede para evitar. O que, na tua opinião, deve ser evitado na hora de se escolher, por exemplo, um lugar para fazer a tatuagem? Que cuidados a pessoa deve ter em relação à higiene também e ao próprio tatuador? Não, perfeito. Agora a gente tem as mídias sociais ali, né? Que a pessoa, quando ela tá querendo fazer um procedimento, ela consegue ver a arte da pessoa antes de entrar em contato.
Isso é muito importante porque tu vai te identificar mais com o trabalho de uma pessoa do que com o outro. E tu vai conhecer as técnicas da pessoa, tu vai ver o quão caprichoso é o final do trabalho dela. Isso inicialmente é muito importante, né? Tu entender que a arte da pessoa, que tu tem que dar liberdade da pessoa fazer o trabalho do jeito que ela já trabalha, né? Isso vai tornar a tatuagem única, exclusiva, mas em relação a escolher o estúdio, o local para fazer o procedimento, é muito importante questionar sobre biossegurança, né? O material ele é descartável, vocês fazem a higienização correta do material, autoclavam, esterilizam, né? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Porque antigamente as pessoas não tinham tanto essa preocupação, né? Quando surgiu lá, a tatuagem era bem artesanal, Isso. né? E agora cada vez mais profissional, com novas técnicas, novos traços. Queria que tu falasse um pouquinho também sobre o uso de cor ou não, se é só uma tatuagem preta, né? E se todos os tons de pele aceitam bem os pigmentos. Não, perfeito. Eu trabalho muito com tatuagem preta, né? Com pigmento preto, porque o meu público busca mais por isso. Mas a questão da tonalidade da pele, é muito importante questionar também se o profissional ele trabalha com diferentes tons de pele, né? As pessoas, elas não têm o cuidado, elas às vezes não compreendem muito bem como trabalhar com a pele preta. E se tu consegue entender o subtom da pele, tu consegue aplicar tranquilamente cor na pele preta. Ficar bonito e duradouro. E em relação aos cuidados depois que faz a tatuagem, né? Você falou que não pode se expor por um período X ou Y, isso no depois. E antes, assim, tem alguma coisa, algum cuidado para preparar a pele? Ou durante aqueles 40 dias, 30 dias que tem que ter um cuidado maior, algum produto, uma pomada, o que a pessoa deve ficar atenta? Perfeito. Antes da tatuagem, eu sempre envio um lembretezinho com várias informações para a sessão e um pré, né, antes do atendimento. Legal é sempre manter a pele hidratada antes, porque a pigmentação ela fica mais fácil, mais suave na pele, não tem que ficar machucando a pele. Hidratação, beber água, beber bastante líquido, ingerir bastante alimento bom também antes de fazer o procedimento, né? Essas são básicas, assim. Mas alimentos que são alérgicos, que geralmente desencadeiam alergia ou inflamam, né? Frutos do mar, carne de porco, doces e frituras. Se a pessoa não tem esses tipos de alimentos no cardápio dela, a gente sempre pede para dar uma evitada, porque isso pode dar algum tipo de reação. Fora isso, as indicações do pós daí são evitar o sol, o banho de imersão. Peço sempre para que hidrate a pele durante o período de cicatrização, em torno de 3 a 5 dias fazer uma higienização mais profunda e frequente. E por que as pessoas usam aquele plástico plástico? filme? Eu tenho uma tatuagem, mas é pequena, né? Então não tenho muita experiência. A gente vê que grandes áreas do corpo também são envoltas, né? Pelo plástico filme, né? Isso, o plástico. O plástico ele é usado para envolver, para evitar atrito, né? Inicialmente ali, até algumas pessoas desenvolvem reação porque fica abafado, né? É sempre muito bom ter esse contato com o tatuador que está fazendo o teu procedimento, porque a pessoa pode te explicar e pode acompanhar esse processo de cicatrização. Eu sou bem chata em relação a isso, eu fico bastante em cima. Se o cliente desenvolve qualquer tipo de reação, eu fico em cima perguntando, às vezes, diariamente, como é que está a situação. Mas o plástico, ele é para evitar o atrito com o tecido, com a exposição total, assim, né? E quando é uma área muito grande, ele ajuda a remover o excesso de pigmento. A primeira higienização, depois de fazer o uso do plástico, as pessoas às vezes até ficam assustadas, mandam mensagens, porque sai muita tinta, sai uma gosma, assim, da tatuagem. É o excesso de pigmento sendo jogado para fora. Isso é muito bom, porque também vai ajudar a evitar criar aquelas cascas enormes de ferida, assim, né? E tem algum produtinho, alguma coisa que tu possa passar? Ou o protetor solar basta depois, nos próximos dias? Nos primeiros dias, a gente não indica o uso de protetor solar. Mesmo que seja verão? Mesmo verão. Por isso que daí é evitar completamente
a incidência do sol na região, né? O protetor solar vai ser utilizado a partir de 45 dias, mais ou menos, porque pode dar reação, justamente por isso. Depois do procedimento, eu peço que faça uso de algum hidratante sem muito cheiro, mais neutro, porque a gente não pode indicar medicamentos, né? Antigamente era muito utilizado o Bepantol, né? E a gente não tem essa certificação para indicar medicamentos para a pessoa. Então, indico alguma coisa mais natural, uma vaselina, um óleo de coco, se a pessoa não for alérgica, que super ajuda na cicatrização e mantém a região hidratadinha. Toda a tatuagem, ela precisa de retoques depois, ou tu fez e ela tá pronta? Ou depende da extensão ou da área que for tatuada? Geralmente não tem necessidade. As pessoas agora, elas estão muito habituadas com o fine line, e o fine line elas geralmente enxergam como se tivesse falhas, mas o fine line ele não tem esse excesso de pigmento, então ele É uma técnica? É uma técnica com a linha bem fininha, fica bem delicadinha, geralmente é com escritas que as pessoas fazem ou florais. Ele fica mais delicado, ele fica mais suave, mas o tatuador que for fazer teu procedimento, a tatuadora, ele sempre vai te orientar a entrar em contato depois de determinado tempo. Eu peço uma janela de 45 a 60 dias para ver se existe alguma falha, e se tiver falha que a gente vê que não foi de descuido, de arrancar casquinha, de incidência solar, a gente faz o retoque daí, bem tranquilo. Tem alguma área do corpo que costuma doer mais do que as outras, e o que influencia nesse processo da dor? Sim, tem regiões que são bem mais complicadas. As terminações, né, as áreas mais periféricas, mãos, dedos, os pés, ou regiões mais vitais, né? A galera fala muito da costela, da região central do peito, porque são regiões que elas protegem, na realidade, os órgãos vitais do corpo, né? Então, o que acontece? Além de ser uma dor um pouco mais profunda, né, por ser muito delicado, a dor ela expande bastante. Para te mostrar, opa, tu está fazendo uma coisa numa área que não é legal, que o corpo está sentindo. Então, ela expande, tu sente um pouquinho mais, mas não é tão local. Tu sente em toda a região do corpo ali, tu tá fazendo uma escritinha na costela, tu sente como se estivesse em toda a região aqui, assim, da costela. E áreas com mais terminações nervosas mesmo, né? A gente precisa de bastante sinapse, bastante informação para movimentar as pontas dos dedos, as articulações. Então essas regiões são bem, bem complicadas, mas é uma vez que a gente tatua, fica lindo, né? E se tu gosta muito daquela região, acho que é válido. Eu tenho minhas mãos, meus pés tatuados. Júlia, como funciona o teu processo criativo? Ou como geralmente acontece? A pessoa chega com uma ideia, tu desenvolve? Ou a maioria das pessoas já leva, eu quero tatuar uma borboleta desse jeito? Ou vocês fazem uma construção, por exemplo? Show. Assim? Eu tento sempre instigar a pessoa a desenvolver uma arte só para ela, única. Porque ela não vai sair na rua e encontrar outras pessoas com uma arte igual, né? As pessoas às vezes têm um pouco de resistência em relação a isso, porque eu vi essa tatuagem no Pinterest e eu me apaixonei. Eu não quero diferente. Mas eu sempre tento orientar a pessoa a fazer isso, porque fica muito lindo, é só teu, tem a tua essência, né? E atualmente eu tenho trabalhado muito com freehand. Eu desenho direto na pele da pessoa, faço florais, assim, porque daí tu consegue usar toda a anatomia do corpo. Consegue fazer um movimento lindo, fica fluido, delicado, não fica estagnado no corpo, assim, né? Então, se as pessoas se permitirem, seria muito legal todo mundo ter um trabalho ali exclusivo para elas. Só mandar um monte de referência, a gente faz um mashup, um combo e desenvolve uma coisa única. Tem algum estilo, por exemplo, assim, de tatuagem que esteja mais na moda, ou isso é uma coisa muito pessoal? E também se homem costuma fazer mais algum modelo e mulher vai mais para os florais, ou isso depende da personalidade mesmo? Depende bastante da personalidade. O meu público, ele é majoritariamente feminino, assim. Eu devo atender, 85% de mulheres. Então, minha experiência com homens, geralmente, um black work, um old school, que são tatuagens mais marcadas, mais fortes, mais grossas, né? Mas as mulheres, geralmente, têm buscado os florais, que são lindíssimos e são atemporais. Nunca vão deixar de sair da moda, porque é sempre muito bonito tu ter uma flor no teu corpo, né?
florais, o fine line, a escrita bem delicadinha, geralmente é o caminho que a galera mais procura. E o que é preciso para fazer uma tatuagem hoje em dia em termos assim de idade e autorizações? Perfeito. Os procedimentos a gente sempre faz a partir de 16 anos, com acompanhamento de responsável, acompanhamento e autorização por escrito, né, caligráfico. Por quê? As leis mais antigas, elas geralmente marcavam a partir dos 12 anos, mas a gente acompanha o movimento geral, né? A pessoa a partir de 16 anos, ela já vai ter um desenvolvimento corporal mais formado, já vai ter mais consciência do que está fazendo. E outros pontos que seriam muito legais as pessoas terem autorização são doenças de pele, uma psoríase, ou algum problema que dificulta na cicatrização, como a diabetes. Daí eu sempre peço para que a pessoa leve um laudo de autorização de um médico, né? Você já fez algum tipo de trabalho que também vem no sentido de reforçar a autoestima, como tatuar em cima de cicatrizes, estrias ou alguma coisa que a pessoa não queira? Também é uma busca? Sim, bastante. Tenho trabalhado muito com as coberturas de tatuagens que as pessoas já não gostam mais. É muito gratificante, porque às vezes está cobrindo o nome de alguma pessoa que já não faz parte mais da tua vida. E que aquilo ali era um impedimento para ti seguir em frente, sabe? Isso é muito mágico. Mas sim, trabalho com cicatrizes também. Cicatrizes já com processo já de cicatrização finalizado, né? A partir de 1 ano, pelo menos. E ficam lindos os projetos, assim. As pessoas ficam muito felizes. Isso preenche muito a alma, porque as pessoas, às vezes, elas vão sem esperança nenhuma e saem de lá com uma tatu muito linda, nova, e que era um local que antes elas tinham que esconder. E agora não precisam mais, podem mostrar, inclusive. Já se tem algumas técnicas para remover tatuagem, né, como o laser, mas ainda é um processo difícil. Também tem essa opção de desenhar por cima, né? Isso. Mas a pessoa tem que estar bem consciente e certa da escolha. Isso, até porque assim, né, tem algumas situações que devem ser vistas antes de fazer a cobertura, né? A cobertura, ela sempre vai abranger uma área maior do corpo. Às vezes, tu tem uma tatuagem colorida por baixo, ou tu vai ter que fazer muito preto em cima, brocado de preto, completamente preto, ou tu vai ter que aceitar continuar na linha do colorido, né? Então, é sempre um pouquinho mais difícil esse processo da cobertura. Às vezes a gente pode fazer simplesmente uma revitalização, transformar aquela tatu velha que tu tem em uma coisa nova, bem linda. Mas sim, ainda tem técnicas como laser, que as pessoas elas evitam, acho que um pouco pela questão da dor, que dizem que é mais forte a dor, né? Eu não tenho, nunca fiz. E porque também é um procedimento caro, mas é válido em alguns casos, é muito necessário. Agora, falando um pouquinho sobre a questão dos piercings, né, que você não atua diretamente, mas tem a tua mãe ali, as questões sanitárias também são as mesmas, os cuidados na hora de escolher, ou como tem perfuração, não que na tatuagem não tenha, né? Isso. Mas os cuidados são basicamente os mesmos, as leis para fazer o piercing também é a partir dos 16 anos, como que é esse universo? Isso mesmo. O que acontece um pouquinho diferente da higienização do material da tatuagem para o piercing é que muitos materiais dos piercings, eles não são descartáveis, né? Eu posso mostrar aqui? Claro. O material da tatuagem, na realidade, inclusive a agulha, esse aqui é o cartucho que a gente chama, eu vou abrir para vocês verem mais ou menos como é que ele funciona, que daí eu consigo mostrar também um pouquinho da dimensão da agulha. Eu peguei uma agulha bem espessa para que consigam ver o tamanho que ela tem. Deixa eu ver se eu consigo botar a mão atrás aqui. Ela é bem pequenininha. O tamanho que ela entra na pele é bem pequenininho, assim, as pessoas também conseguem ficar com um pouquinho de menos medo, assim, né, de fazer o procedimento. Mas o que acontece? Todos os materiais da tatuagem, tirando aí a máquina... tem uma agulha porque saiu uma cor? Ou, por exemplo, se tem várias coloridas, são várias agulhinhas? Não. A gente usa o mesmo material para cor e para pigmento preto. Na realidade, esse cartucho ele não tem a tinta dentro.
O que acontece? A gente tem um potinho que a gente vai pingando ele e com o movimento da agulha ela puxa a tinta para dentro e ela vai aplicando na pele. Essa aqui tem 11 agulhas. Ela é de uma espessura um pouco maior, para fazer um trabalho old school, talvez. Mas o material da tatuagem, os cartuchos, eles são todos descartáveis, assim. Tu utiliza uma vez na pessoa, joga fora depois que terminou o procedimento da tatuagem. O piercing ainda tem alguns materiais que tu autoclava. O que tu faz? Tu põe ele em um produto para esterilizar primeiro e depois põe na autoclave para fazer uma esterilização completa, né? Pinças, deixa eu ver o que mais. Alicate, tesoura, esses materiais são todos necessários de fazer esse procedimento porque não tem como descartar a cada uso, né? Sim. E a joia ser escolhida, o material que ele é feito, também influencia na cicatrização? Ou sempre que tu faz tem que ser aço cirúrgico, por exemplo? Não, influencia bastante. Na realidade, a gente já, ali no estúdio, optou por utilizar só titânio. A gente já não usa mais o aço cirúrgico, porque o aço cirúrgico ainda tem muita liga, né? Então, ele tem em torno de 60% de níquel dentro do aço. E bastante gente tem alergia, né? O titânio, ele é o material mais biocompatível com o corpo. Então, a chance de sucesso é muito maior. Inclusive, diminui bastante também o tempo de cicatrização. Quanto tempo demora, mais ou menos, para cicatrizar e que cuidados a pessoa tem que ter? Por exemplo, se for na região aqui do rosto, né? Depende bastante do local, né? Aqui no nariz ou no estribo, que tem a cartilagem, assim como na orelha, ele é um pouquinho mais longo. A gente acredita que em torno de 6 meses. Varia muito de pessoa para pessoa e do processo, né? Se a pessoa não vai ficar batendo, não vai ficar enrolando o cabelo. Mas é em torno de 6 meses. Tem regiões que são um pouquinho mais curtas. 2 a 3 meses já estão um pouco mais cicatrizadas. E o umbigo, que muitas mulheres gostam de colocar, é uma região delicada? Para cicatrização? Isso. Se a pessoa não tiver muito cuidado, sim. Calça de cintura alta, que fica o tempo todo enganchando na hora de sentar, puxar com toalha. Mas a chance de sucesso é bem legal, assim. São poucos os casos que não funcionam, não dão certo. Outra questão e outra dúvida é se em regiões como a língua, por exemplo, oferece algum problema e cuidados especiais nos mamilos ou perto de algum órgão genital. Certo. Em regiões íntimas, os cuidados são, na realidade, para evitar transmissão de DST, né? Então, no período de cicatrização, inclusive boca, que é mucosa, né? Se pede para que não tenha contato íntimo com outras pessoas. Mas é mais isso, assim. Não tem muitos cuidados diferentes desses, assim, né? O protocolo de higienização dos piercings é o mesmo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Júlia, gostaria que você fizesse as considerações finais, falasse alguma coisa que de repente a gente esqueceu de abordar durante o programa, mas que seja importante as pessoas saberem em relação a qualquer um dos processos, né? Tanto piercing, colocação de piercing, quanto da tatuagem. Se você quiser relembrar alguma coisa importante e também deixar um recado para quem está nos assistindo pela TV Câmara e também YouTube. Certinho. É sempre muito importante se identificar com a pessoa com quem tu está fazendo o procedimento. Assim, tu vai ter um momento de autocuidado, um momento feliz, assim, marcante para tua vida. E fazendo um jabazinho, então, eu acho que eu posso, né? Vocês podem me encontrar no Instagram, o perfil do estúdio, a partir do mousink_tattoo. Lá eu geralmente comunico mais sobre os procedimentos, eu mostro mais o meu trabalho e minha rotina, mas eu acho que é isso mesmo. Eu vi que tu trouxe outro material. Vamos mostrar um pouquinho. Vamos. Esse aqui é um material bem inovador, eu gosto de mostrar bastante para os meus clientes, porque eu uso no final de cada atendimento. Óbvio que eu faço estudo de luva, né? Mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que ele funciona. Justamente sobre aquele uso do plástico, né? Todo mundo que sai do estúdio sai com isso aqui ao invés do plástico. Porque isso aqui, além de poupar o meio ambiente do uso do plástico, ele forma uma película em cima da tatuagem, que nem essas películas faciais que a gente faz pra pele mesmo, de rosto. Que tu faz o peel de descascar depois. Sim.
Ele demora um pouquinho para secar, mas ele fica um plástico, ele fica um material seco em cima da tua pele e daí tu não precisa fazer o uso do plástico. E deixa ele agindo, assim, só vai sair quando tu tomar banho ou, Isso aí. Ou tem um tempo, daqui meia hora tu tira? Não, esse aqui é hidrossolúvel, então eu nem peço para descascar, porque a pessoa já passou por um procedimento doloroso que é a tatuagem, né? Então ela pode ir embaixo da água aqui, lavar com sabão e tirar e remover o produto. Mas eu permito que fique até às vezes de um dia para o outro, porque a pele respira. Então é maravilhoso, muito bom. Eu acho que ele não vai secar a tempo. Dura em torno de 5 minutos para ele secar, mas é maravilhoso. Eu acho uma coisa bem importante de se falar também, como a tatuagem e o piercing, eles contribuem para a autoestima, né? Isso, perfeito. Eles são uma ferramenta de autoconhecimento. Tu consegue fazer uma identificação visual através das tatuagens do teu piercing. Então, tu consegue desenvolver uma identidade e isso é mágico, mágico mesmo. Quero te agradecer então, Júlia. Eu que agradeço pela oportunidade. Por trazer essas importantes contribuições para nós, tirei várias dúvidas contigo, o pessoal que está nos acompanhando também, né, de como fazer, então, uma tatuagem, um piercing, o que prestar atenção para fazer de uma forma segura e também com um profissional qualificado. Isso, perfeito. Muito obrigada, Tati. Obrigada. Chegou ao fim mais um Vitalidade. Hoje conversamos com a tatuadora Júlia Schmidt Maus sobre, então, tatuagem e piercing e os cuidados que devemos ter antes da realização desses dois procedimentos. O Vitalidade será reprisado pela TV Câmara Canal 16 da Claro e também pelo YouTube aqui da nossa emissora. Um abraço a todos e até breve.